esse coração. Um coração simples, que quer fazer a tua vontade, e que percebe que dia após dia nós precisamos ser submissos e deixar a tua vontade prevalecer. Porque sem o Senhor nunca nós vamos dar conta do recado. Oh, Senhor Jesus, por isso abençoa-nos essa noite, fala ao nosso coração, nos leva a perceber a tua vontade, que o teu objetivo possa ser alcançado em cada um de nós, que possamos ser encontrados de fato, fazendo assim, fazendo a tua vontade. Senhor Jesus, aleluia. Oh, Senhor Jesus. A vontade de Deus é muito bela, né, irmãos? E Ele tem revelado para nós, dia após dia, o que está no seu coração. E cada um de nós precisa aprender a valorizar isso. O título da mensagem está ali? Então vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Dar a nossa vida pelos irmãos. Dar a nossa vida pelos irmãos. É muito elevado. Se a gente for olhar, parece que é impossível. Mas, segundo a palavra de Deus, não é impossível. Porque não depende da minha capacidade. Depende daquele que um dia entrou em mim e que deseja trabalhar em mim para que eu atinja esse objetivo. Ele espera que essa vida que em nós entrou possa crescer. E ela vai crescer à medida que nós aprendemos a valorizar a palavra. Vamos lá na Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Amém. Nós vamos ler o versículo... vamos ler primeiro Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Melhor esse primeiro. Porque ele vai mostrar para nós, de fato, a nossa condição. Condição de filhos de Deus. Aleluia. João 1, versículo 12. Todo mundo achou? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Uma vez que cremos, nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos a vida de Deus e não foi à toa, foi com propósito. No capítulo 3, versículo 6, né, ele também fala que nascido do Espírito é Espírito, que nasceu da carne é carne. Graças ao Senhor que nós nascemos do Espírito. E uma vez que nascemos do Espírito, Deus ele tem como trabalhar em nós. Isso que entrou em nós, irmãos, é como se fosse um bebê. E esse bebê, ele precisa se desenvolver. Numa mulher tem uma gestação de 9 meses. Em nós existe uma gestação até o ponto de Cristo alcançar o seu objetivo, que é ser formado em nós. O livro de Gálatas, o capítulo 2, essa é a meta de Deus. Versículo 20. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse Deus que em nós entrou, que gerou esse feto, agora ele deseja crescer até o ponto de se tornar Cristo mesmo. As
pessoas vão olhar para nós, vai deixar de ver. Não vai ver mais Claudinei. Claudinei saiu de cena. Agora é Cristo. Ah, papai. Parece algo, de fato, como nós falamos no começo, impossível, irmão. Mas eu tenho que ter fé. Se Deus falou, vai acontecer. Deus, ele não mente. Sua palavra não mente. Ele falou, vai virar uma realidade. Amém. Deus é fiel nas suas promessas, de fato. Mas tudo vai depender de como eu e você aprendemos a agir no nosso dia a dia. Agora sim, nós vamos para 1 João capítulo 3. Vamos ler primeiro os versículos 1 e 2, para nos situar um pouquinho. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É tudo que nós compartilhamos, hein, irmãos? A Bíblia testifica que essa verdade vai acontecer nas nossas vidas. Mas o caminho que eu preciso tomar, versículo 11 e 12 agora. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Ah, Senhor Jesus. Deus está dando uma ordem para amarmos. Mas, ao mesmo tempo, Ele dá uma advertência. Por quê? Por que uma advertência de uma hora para outra? Está falando de amor. E Ele remete lá para Gênesis. Deus criou o homem, irmãos, de fato, para amar. Deus nos criou com esse objetivo. Por isso Ele... Amém. Aleluia. Então Deus nos criou com esse propósito, esse objetivo, mas aconteceu algo com o homem lá no Jardim do Éden. E o que aconteceu ali é algo que nós precisamos enxergar e pedir ao Senhor para que nós não façamos assim. Vamos lá para Gênesis. Deus fez algo muito belo, né? E com um propósito grandioso. Capítulo 2, versículo 9, ele fala assim. Capítulo 2, 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma escolha para o homem ali. Escolhe a vida e Deus vai trabalhar em você, vai fazer você cada vez mais adequado para servi-lo, até que vai chegar ao ponto, como nós falamos, vamos ser como Deus. Esse é o objetivo do Senhor criar o homem. Mas tinha ali uma outra árvore, porque Deus deu ao homem livre-arbítrio. Eu e você temos livre-arbítrio. Todos os dias está colocado diante de nós uma escolha. E o que fizermos de escolha vai definir o resultado. Por isso a gente precisa pedir a Deus graça e sabedoria para fazer a escolha certa. Então, quando o homem
Ele estava ali para comer e não comeu, quando a mulher foi ali iludida pela serpente. Não vamos ler, todo mundo sabe da história. Ela permitiu que entrasse nela algo negativo. Algo que contaminou a sua vida. Porque o que o coração do diabo queria era que o homem fosse como ele, alguém rebelde, alguém insubmisso, alguém contrário à vontade de Deus. E aparentemente, vamos dizer assim, que ele conseguiu. Só aparentemente. Porque Deus, pela sua muita misericórdia, nunca desistiu de nós. Oh, Senhor Jesus. Isaías 14, só para a gente ganhar essa questão do diabo. Oh, Senhor Jesus. Amém. O que ele queria, ele achou que ia conseguir alcançar, né? Mas graças a Deus, ele não alcançou. Ele achou que ia alcançar com o homem, mas também não alcançou. Versículos 13 e 14. Oh, Senhor Jesus, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria se igualar a Deus. E Deus jamais ia permitir isso. Ninguém é digno de tomar a posição do Criador. E o Criador, pela sua muita misericórdia, fez algo maravilhoso conosco. Embora o homem ele tenha caído, vamos ver o que ele fez com Caim. Voltar para Gênesis 4. Oh, Senhor Jesus. Todo mundo sabe o contexto, vamos ler só o versículo 7, tá, irmãos? Para ganhar tempo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Então Deus chegou até perto dele, porque ele estava com o coração impuro, inadequado, e falou com ele, toma cuidado. Tem algo no seu coração que você precisa tratar. Quantas vezes Deus está falando conosco em situações do nosso dia a dia? Você tem que tratar isso, você tem que tomar cuidado com aquilo. E eu preciso aprender, irmãos, a obedecer. Porque se eu não obedecer, infelizmente, o resultado vai ser terrível. Começou aqui com um sentimento negativo. E esse sentimento negativo ele foi aumentando, até que um dia houve, de fato, o assassinato. E ele matou o irmão. E vou falar pela minha experiência. Eu cheguei a ter muito ódio do meu cunhado, porque ele, né, trouxe dano na casa, né? Mas principalmente para o meu pai. E aquela situação fechou o meu coração. Só de olhar para ele, eu desejava que ele morresse, que ele sumisse. Mas graças a Deus, a luz de Deus brilhou em mim. Aí quando a luz brilhou, Deus começou a falar comigo. Você não vai odiá-lo. Você vai começar a orar para Deus abençoar a vida dele. Aí quanto mais eu orava, mais meu coração ficava limpo. Quanto mais eu abençoava, mais acontecia essa realidade tão bela. Hoje eu não tenho ressentimento nenhum. Mas por quê? Porque
O segredo está aqui. A comunhão com Deus. A palavra, ela tem poder de lavar o meu coração. Ela tem poder de me encher de amor e me capacitar a fazer o que eu não dou conta. Isso é belo, irmãos, demais da conta. Oh, Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a valorizar isso. Porque nós temos isso e isso é precioso demais. Quando nós valorizamos, vai acontecer algo conosco. Nós vamos experimentar isso no nosso dia a dia. Colossenses 1, o versículo 13. Aleluia. Amém. Aleluia. Minha Bíblia agarrou um pouquinho. Amém. Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo ele é digno, irmãos, de lermos de pé com reverência ao Senhor. Amém. Vamos nos pôr de pé e ler de novo? Amém. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Isso é uma glória. Uma glória muito grande. Mas não é para viver só no passado. Dia após dia, eu tenho que chegar qual reino eu estou vivendo. Não posso estar vivendo no reino de acordo com o reino de Caim. O reino que vai produzir morte, que vai me impedir de avançar. Mas esse reino maravilhoso que é o reino da vida. E esse reino é capaz de me transformar e transformar as pessoas que estão ao meu redor. E é isso que o Senhor quer fazer, né, irmãos? Olha que rico, Romanos 8. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler do 19 até o 21. Porque todos esperam isso acontecer. E nós precisamos cooperar para que isso vire uma realidade. Oh, Senhor Jesus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Até a criação espera, irmãos, sejamos glorificados. Ela está sofrendo tantas coisas aí que existem, que se o homem não tivesse caído, não existiriam. Mas quanto mais essa vida em nós desenvolver, mais nós vamos experimentar essa bênção. Ou melhor, vamos cooperar para tudo experimentar essa bênção. Oh, Jesus, o Senhor é lindo. E vai acontecer o que Deus deseja. O que é que Deus deseja? Efésios 1. Ah, papai. Versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Deus deseja tanto vai acontecer. Vai virar uma realidade. Mas por que vai virar uma realidade?
o que eu e você aprendemos a viver pela vida certa. Aprendemos a viver de maneira correta, da maneira que vai levar a cabo o que está no coração de Deus. Mas não depende da nossa capacidade. Foi por isso que Deus ele colocou ali a árvore da vida. E nós não podemos insistir em viver na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o resultado nós já sabemos. Ou bênção, ou maldição, ou morte ou vida. O que é que escolhemos? Vamos fazer uma oração pessoal, pedindo ao Senhor para nos iluminar dia a dia e nos fazer ter uma escolha certa. Escolha que vai nos ajudar e com certeza vai ajudar aqueles que estão à nossa volta. Senhor Jesus. Amém. Amém. Se eu enfiar lá embaixo. Aleluia. Ah, papai. É, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sim, pai. Não quero essa realidade para mim. Sim, tio. Não, tu é ainda seca, mas... Irmãos, 1 João, que existe. o versículo que intitula a mensagem, capítulo 3, versículo de número 16. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. O Senhor se deu por nós. Amém. Me libertou do império das trevas. Amém. Em Cristo eu sou liberto. Amém. Não sou apenas livre, mas sou liberto. Amém. Senhor Jesus. Amém. E a todos aqueles que creram nessa palavra. Amém. Nós somos libertos. Ah, papai. Por isso temos esse amor dentro de nós. Amém. Muito bem, achamos? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Devemos dar a nossa vida. O título da mensagem é Dar a Nossa Vida pelos Irmãos. Né? E quando fala irmão, não fala alguém longe, né? Está perto, né? Vou dar um exemplo para vocês, prático. Eu amo muito a minha sogra. Amo a minha sogra. Eu também, agora eu não tenho meus pais vivos mais, né? Mas eu amo muito minha sogra. Mas os irmãos acham, quem ama mais a minha sogra? Eu ou a Cilda? Já responderam ali. Hein? Credo. É isso aí, irmãos. É isso aí. Tá vendo? E por quê? Por causa do vínculo, da proximidade, da intimidade, da relação. Se nós tivermos essa relação com Cristo, nós conhecemos o amor de Cristo? Plenamente? Está vendo como é que fica esse título forte para nós? Por isso nós damos a vida, às vezes, apenas para aquele irmão. Ou para aquela irmã. Por causa da nossa condição natural. Tem um versículo, é parentético a esse. Evangelho de João 3, 16. Aí, agora é para nós. Dinei falou uma frase aqui. Irmãos, a gente quando abre o coração do Senhor, o Senhor, nossa, Ele ajuda a gente demais. O Dinei acabou de falar uma frase aqui muito interessante. Não depende da nossa capacidade, correto? Vocês irmãos lembram? Acabou de falar aqui. Mas depende de quem então? Da nossa escolha. É a nossa escolha que está em jogo hoje. O Dinei falou para nós também. Tem a árvore, aliás, tem a maldição e tem... Vamos escolher? Ai, Jesus. Então tá aqui, né? Cadê João 3? Olha, eu que não tenho, eu que não achei. Pera aí, irmão. Guarda eu aí. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Essa palavra perecer é muito bonitinha assim, né? A gente tem que falar claro, irmãos. Se nós não cremos, nós vamos morrer. O Dinei deu um testemunho aqui dessa experiência que ele teve com o cunhado lá, né? Eu gosto de falar mais da Bíblia, porque é mais fácil. A gente ouviu aqui, né? Nós não podemos confiar no nosso coração. A Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto. E um pouquinho antes aqui, ó,
quando Deus estava recebendo aqui a oferta, o versículo 3 fala assim, ó, aconteceu que no fim de uns tempos, então olha só, não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, mas aconteceu que depois de um tempo, uns tempos aqui, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, versículo 4, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se ao Senhor, o Senhor de Abel e de sua oferta. A mesma coisa aqui com Caim, só que Caim foi o contrário. Versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E aí, nesse momento, o que aconteceu no coração de Caim? A ira brotou. O ódio, ele não vem assim, eu estou com ódio, eu vou matar. A gente até fala, mas não fala, né? Mas aí você fica, o que vem primeiro? É a ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque quando ela vira de um dia para o outro, aí ela vai alimentando, vai aumentando, aí vira o ódio. Cria raiz, aí mata. Mas nós devemos amar. Tratar com qualquer situação que surge no nosso coração. E nós temos um Deus que tem esse poder para mudar isso dentro de nós. Então só depende da nossa escolha. Escolher a vida. Escolher a presença do Senhor. A bênção dele que está sendo dispensada para todos os que nele creem. A Bíblia, ela é tão grandiosa, a palavra é tão forte, que nós estávamos tendo comunhão hoje, estava tendo comunhão com o Dinei, aí sempre eu pego o versículo do alimento diário para fazer oração, né? Aí a gente ora ali, ora o sentimento ali. Se você passar 5 minutos e pegar aquele mesmo versículo e orar de novo, o que vocês acham que vai acontecer? Vai sair igual? Não sai. Está vendo? A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ela tem que mover dentro de nós para gerar esse amor que excede todo entendimento e nos faz amar até mesmo os nossos inimigos. E nós estamos falando de amar os irmãos. Quando fala de irmãos, fala de família. Quando fala de família na Bíblia, fala da igreja, que é a casa de Deus. E quando fala da igreja, fala que eu, Éder, não posso ser pedra de tropeço para ninguém. E agora, atrapalhar desse jeito. Como é que eu vou acertar? Não vai. A Silvia está lá dentro de casa, nós estamos juntos lá. Ó. As experiências vêm para nós, mas para sermos iluminados e aperfeiçoados no amor. Em Cristo. Nessa esfera grandiosa. Onde nós temos um Deus todo-poderoso para mudar a nossa condição. E não importa onde você esteja, se você acha que está lá no mais profundo abismo, você invoca o nome do Senhor e ele vai lá e tira você de lá. Ele te resgata. Porque o coração dele, mesmo diante da condição de Caim, foi dar para ele o direito. Caim, sai dessa. Larga isso. Deixa disso. Vem para mim. Se liberta. Escolhe a vida. Escolhe a minha presença. O meu cuidado. O meu governo. A minha direção. Mas ele não escolheu. E aí, o que aconteceu? Ele ainda teve um tempo para arrepender. Ele não matou o Abel de imediato. Mas teve um tempo. Isso tudo culmina na misericórdia de Deus, irmãos, em favor de cada um de nós. E quando a gente depara com o Salmo 2, foi colocado no alimento diário, vamos lá, o Salmo 2, a gente precisa entender isso aqui, ó, de quem que nós somos, a quem nós pertencemos, de quem nós fazemos parte, o que nós estamos aqui expressando em nosso viver. Salmo 2. O Jó pulou de Jó, não sei para que é isso. Salmo 2, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Hoje, nós
pertencemos ao Senhor. Se amarmos o mundo, o que a Bíblia fala para nós? O mundo está onde? No maligno. E se nós amarmos o mundo, nós estamos aonde? No maligno. Caim estava onde? Está vendo? É simples. A matemática é simples. Mas o Senhor quer conduzir o nosso coração, trazer luz para nós, para mostrar para nós que nós agora não pertencemos mais a esse mundo, a essa esfera, onde é uma combinação de fatores para nós fazermos a nossa escolha ou não. Mas temos uma realidade de um Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, que está disponível para nos socorrer a todo momento. Quando invocamos o seu nome, ele simultaneamente vem para dentro de nós. E para mudar a nossa condição. Dinei usou Gálatas, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí vamos lá, que tem um outro detalhe nesse versículo, que é muito forte, né? Só para complementar aqui essa realidade de vida, precisa ocorrer conosco. E é um versículo tão gostoso, né, da gente proclamar. E ele fala assim, ó, e esse viver que agora, ó Senhor Jesus, tenho na carne, vivo no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Então vejam bem, nós estamos nesse mundo vivendo na carne. Mas não pela carne. E não por causa da carne. Mas nós vivemos pela fé. Em quem? No Filho de Deus. É isso que tem que ser alimentado todo dia na nossa vida. A fé. Ela precisa ter esse poder dentro de nós para nos resgatar, para nos transformar, para nos renovar, nos fortalecer e nos tirar da condição de morte. Essa é a proclamação, é a nossa declaração de libertação, que tem que ser diária. E aí quando a gente vai para 1 João, vamos lá, novamente. Ó Senhor Jesus. Vou acelerar aqui. O capítulo 3. O Dinei leu esse versículo 11. Ele fala assim, ó. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. Eu não sei qual tem sido o seu princípio. Mas eu sei o meu. E é a mensagem que eu preciso ouvir. E a que eu preciso ouvir é essa aqui, ó. De amar. E o interessante é que tem jeito de você dar alguma coisa para alguém que você não tem? Não tem jeito. Você só dá o que tem. Isso é muito claro. Então nós precisamos rogar ao Senhor para produzir isso dentro de nós. Teve um dia que nós estávamos orando aqui na quarta-feira. Toninho fez uma oração clássica aqui que me assustou, né? E o Tim até não aguentou, não. Toninho não vai ficar bravo comigo, não, porque na mesma hora nós, né? Aproveitar que ele está na praia, Ele está vindo. Orar para o Senhor guardar ele, né? Não, mas é porque oração simples, Toninho, irmãos, né? Nós somos assim, nós somos simples. Mas é porque foi muito espontâneo, foi muito na hora, né? Ele orou assim, Senhor, nós estamos ficando velhos, nós estamos ficando doentes. Eu falei, nós não. Ou então assustei. Nós não, é mentira dela. Na hora eu falei, sai dessa, estou fora. Você é doido, rapaz? Não, aí não. E o tio não aguentou, começou a rir. Aí eu na hora, mas não, nós não, Toninho. O que é isso, né? Irmãos, a vida de Deus, ela é intensa para nós. E aí, o que ele falou? O que ele quis falar? Que o tempo vai passando na nossa vida, e se a gente não renovar essa nossa propriedade, intimidade com Deus, com esse amor maravilhoso, grandioso, glorioso, nós vamos envelhecendo. Aí as coisas vão vir. As doenças vão vir. Que doença? Que está no meu coração. Quando a gente vê lá em Mateus o coração do homem, meu pai, Mateus 15, assustador. Então o nosso coração tem coisa aqui dentro que, na hora que você assusta, acontece, irmão. Alguém te dá uma fechada no trânsito. Sangue de Jesus tem poder. Dependendo do tempo que você orou, do momento que você invocou, e dependendo do caminhão que você tiver nele, igual eu de vez em quando estou indo, vai pro capim. Natural, irmãos. Homem natural. Não, aqui é eu que tenho que passar. Rio de Janeiro, né, Tom?
que os carioca é bom de roda, não respeita ninguém. Você dá seta, joga o braço, joga o que for. Eles empurram e vai empurrando. E não quer saber. Você pode estar num avião que estão bem aí. Eles é que vão. E aí nós temos que fazer esse exercício. Agora, junto com os irmãos, hoje, nesses últimos dias, Satanás vai atacar quem? Ele vai nos atacar, irmãos. Ele quer criar o problema primeiro no meu coração. Se ele não conseguir lá, ele vai tentar em volta. Porque ele está onde? Ele é igual um compasso enjoado, que não larga do nosso pé. Está ao nosso derredor, à nossa volta, o tempo todo, para gerar situações. Mas aí, quando nós lembramos de o princípio que nós temos, quem estabeleceu todas as coisas para nós, e aí, ó, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui, ó. Irmãos, versículo 13, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Ó Senhor Jesus, aquele que não ama, aí, a morte vem. Ó Senhor Jesus, todo aquele que odeia, aí ó, já foi direto, nem tá com raiva do irmão, não. Mas todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nós temos essa vida ou não? E aí o que tem que fazer? Nós temos que permanecer firmes, inabaláveis, na presença do Senhor, porque no Senhor a nossa vida não é vã. O nosso viver não vai ser vazio. Vai ter peso, vai ter realidade, vai ter expressão. Nós vamos expressar Deus no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele, aí ele fala de uma questão prática, tá, irmãos? Aqui está trazendo uma questão prática. Aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, tá vendo aqui? Ele não falou fechar o bolso, não, tá? Falou fechar o quê? O coração. Deus quer o coração, irmão. Ele não preocupa com as outras coisas. Agora, se ele tocou... vou voltar de novo no exemplo prático da questão da relação com as pessoas, né? O amor, a intensidade do amor. Se eu não tiver essa absorção do que é a esfera que eu fui introduzido e onde nós estamos, eu vou ter dificuldade nessa questão prática. O meu coração vai ficar duvidoso. Eu vou esquecer de que Deus me libertou de um império de trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, que é a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Não é religião, não é tradição, não é local de reunião, não é isso não, irmão. É pela igreja, que é o corpo de Cristo. E lá em Apocalipse, olha que a igreja que nós sempre mencionamos sobre, a igreja em Filadélfia, tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que porta é essa? Lembram de Jesus? Quando ele fala das ovelhas, dos apriscos, ele abriu uma porta para que elas entrassem aonde? Num pasto verdejante, numa esfera de vida, cheia de expressão de Deus. E ele fala assim, eu sou a porta. Então, se ele abriu a porta, quem vai fechar? Mas sabia que o meu coração pode fechar? E o seu coração pode fechar? Porque ele pode fazer a escolha. Nós temos a escolha. Mas que possamos escolher a vida, a bênção, a presença do Senhor, para ele continuar nos conduzindo dentro dessa esfera de amor. Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Um viver com realidade. Um viver que expressa esse amor. Em todos os ambientes. Vida familiar. Eu não posso ser crente só de reunião, né? Nós já ouvimos falar várias vezes de irmão que chegava na reunião, ele era crente. Em casa, sangue de Jesus tem poder. No trabalho, então nós não podemos ser assim. E, na verdade, irmão, na vida da igreja, a gente, desde quando eu vivo a vida da igreja, a gente sempre
é encorajado nessa esfera, né? A ter essa esfera harmoniosa de expressão de Deus com realidade no nosso viver. Não é? Então, o fato e a verdade é um viver de realidade. Versículo 19. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele. Tranquilizaremos o nosso... Olha bem, o que precisa ser tranquilizado? O meu coração. De que não estou vivendo uma vida de religião. Não estou vivendo uma vida embasada em tradição. Não estou vivendo uma vida em formatação. Mas eu estou vivendo uma vida de transformação. Onde tem um Deus operante na minha vida e no meu viver. A fim de que tudo que venhamos a fazer, seja em palavras, seja em ações, o nome do Senhor precisa ser glorificado. A obra dele precisa ser realizada. Porque aquele Mateus 7, como o nosso irmão mencionou lá no alimento diário, né? Muitos vão chegar naquele dia, faixa preta, fiz isso, repreendi demônio, curei, um monte de coisa. Preguei o evangelho, fiz um monte de coisa. Mas o que o Senhor vai falar? Já pensou? Não ser conhecido pelo Senhor? Não te aprovei. E hoje nossos olhos têm sido abertos para isso. Para sermos aprovados pelo Senhor aqui, ó. O nosso coração, ele precisa estar com essa paz. Tem um louvor, né? Essa paz que sinto em minha alma. Né? Olha pra você ver. Só turbulência. Às vezes turbulência para tudo quanto é lado, né? Ó Senhor Jesus. Não é porque tudo vai bem, mas temos um suprimento interior que mostra para nós que nós estamos seguros, estamos guardados. Versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando a gente lembra desse coração aqui, Jeremias, vamos lá, Jeremias 17. Jeremias 17, versículo de número 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e se aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para esse rio da vida, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ó Senhor Jesus, mas o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor tenha a liberdade de transformar o nosso coração, de trazer luz para o nosso coração, para essa fonte de amor se tornar uma realidade na nossa vida. E a gente não ficar distante desse princípio tão maravilhoso. Salomão já falava lá em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu não consigo guardar o coração de vocês não, tá? Ninguém, não adianta. Por mais que você tenta, não vai não tem jeito. Nem o marido com a esposa, nem a esposa com o marido. Mas o Senhor nos dá a liberdade de conduzir o nosso coração. Eu conduzi o meu coração. E que o nosso coração seja conduzido a Ele, que é a fonte de amor. É o próprio Cristo que precisa se manifestar em nós todos os dias. É diariamente. Nós temos que ter essa experiência com o Senhor. Voltando aí, 1 João, versículo 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é. Viram aqui o segredo? Olha bem, aquilo que pedimos, de quem? Dele. Então aí que está o negócio.
Você tem essa liberdade? Sente essa liberdade de pedir dele? Como é que você chama, filho? Guilherme. Guilherme foi batizado domingo passado, né? Quebraram até o batistério de sua casa, você acredita? Rapaz, tem ficou vazando água ali com força, passando um aperto. Afonso estava tomando banho lá. Aí o Guilherme, que é o mais recente aqui, né? Mais fresquinho, o crente mais fresco. É ele, batizado. Então aí, Guilherme, aonde que nós vamos confiar o nosso coração, né? Para onde nós vamos? Qual a fonte que nós vamos? Quem vai nos estabilizar? Quem vai estabilizar a sua vida? Então Deus, ele fez um chamamento específico para aquele dia ali, você dar aquela declaração poderosa para os demônios, principado e potestade, que você não mais é daquela linhagem natural dessa terra, mas se tornou verdadeiramente filho de Deus. Olha só. É um fato, é uma realidade hoje. O universo sabe disso. Aquela declaração sua ali foi grandiosa. Ó Senhor Jesus. E aí o versículo 23, ele continua, ainda no 22, ele fala assim, ó, então, porque guardamos os seus mandamentos. Irmão, quem está mandando a sua vida? Tem muito irmão que fala que é a esposa que manda nele. Manda mesmo. Manda. Nós somos machos. Né, gente? Nós somos machos. Nós falamos, mas manda. Manda pra lá. Eu prefiro mulher mandar em mim que homem. Homem ia embolar nós dois lá e arrumar uma confusão só. Então, por isso que não tem problema. Manda na gente. Mas aí, nesse aspecto aqui, governante, quem manda em nós? Irmãos, esse mandado é muito forte, porque é duas fontes. Ou Deus vai mandar em você, ou é outra coisa. Deus mandou Caim. O que ele fez? Ele foi pro lado de lá. Como que ele obedeceu o diabo? Ele ficou, ô diabo, vem aí, vem aí. Não. Coração aqui, ó. Deus já tinha mostrado para ele. Libertando ele. O Senhor estava ali libertando ele. Olha bem. Proceder bem, ouvir. Aqui, ó. Eu tô. Senhor Jesus. Oh, meu pai. Mas não. Aí, tem um outro segredinho aqui, ó. Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Isso nos remete lá em Romanos, né? Colocar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o melhor serviço, né? O melhor serviço, né? Versículo, aí vem um chamamento forte aqui agora. O versículo 23. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Você só ama se você ouvir Deus e ver Deus. Qualquer outro que mandar você vai ser amor momentâneo, passageiro. Qualquer outro nome, qualquer outra criatura, mesmo que desse um anjo de luz, o raio que o parta, mas você precisa ver Deus. Você precisa tocar em Deus. Tudo nesses últimos dias, irmãos, tem feito de todas as maneiras para impedir você de tocar em Deus. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que tocar em Deus. Você tem que ter ousadia, intrepidez para entrar no Santo do Santo, porque lá o diabo não entra. Não tem para ele. Do lado de fora tem. Do lado de fora, mole para ele. Na nossa alma, mole para ele. Ele tem todo o esquema já montado. Ele pegou Eva no jardim do Éden, irmão. Não vai pegar nós nessa confusão hoje? Sangue de Jesus. Então nós precisamos entrar no Santo dos Santos. Ter intimidade com Deus. Ouvir a voz dele. O Senhor tem que te falar todo dia. Esse tem que ser um desespero para nós. Não podemos viver sem ouvir a voz do Senhor. Sem tocar no Senhor. Senhor Jesus, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus dele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. O Senhor te deu o Espírito, que está dentro de você. A unção que te ensina a respeito de todas as coisas. Ela que fala assim, obedece sua esposa, filho, ouve. Ela está querendo te ajudar. Do lado de lá, o seu coração fica assim, mulher enjoada.
Só pega no meu pé. Minha roupa estava tudo certinho, mas agora minha roupa está toda errada. O guarda-roupa meu está todo, né? O dia Silvia estava me ajudando lá, xingando eu, porque ela pôs um negócio na gaveta lá, aí eu pego um de cada vez, e vou assim, né? Não que assusta é a ação do meu jeito. Mas o jeito dela é outro. O meu é organizado, do meu jeito. O dela é outro. Para as irmãs que não entendem, irmãs, quando nós usamos uma camisa, igual eu usei essa camisa aqui, dependendo da hora que eu chegar lá em casa, agora eu transferi um carro, mas dependendo do ambiente, às vezes ela não transferiu muito. Aí o que eu faço? Eu ponho ela mais ou menos pendurada na esquina. Eu vou usar ela ainda. Vocês acham que não? Hein, negão? Você tá de boa, safado. Você tá na boa. Você não tem ninguém lá para cutucar você. Mas aí quer pegar e quer lavar. Né? Ajuda no time, porque vai desgastar nossas camisas, tem que comprar lá mais na Érica. Vai ter lavar todinho, esfrega tudo, fica tudo russo. Descartável. E lá é máquina mesmo, adivinhou. Não, e tem tanquinho para ajudar. Primeiro dá uma bicuda no tanquinho, mata depois na máquina. Ó sangue de Jesus, irmão. Ó Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Mas hoje, graças a Deus, irmão, nós temos o Espírito dentro de nós para nos orientar em todas as coisas, em todos os momentos. O Espírito está para nos conduzir diante de toda e qualquer situação. O Espírito 7 vezes intensificado. Que o Senhor continue cuidando de nós, irmãos. E esse amor possa crescer no nosso coração, a ponto da gente ter essa experiência dia a dia, de amarmos uns aos outros, e aqueles que o Senhor tem confiado a nós. Né? E esse exemplo que eu usei da questão do amor, da proximidade, é porque tem pessoas que às vezes é mais próximo de um, mais próximo do outro. Por isso nós estamos no corpo de Cristo, que é a igreja. E cada um de nós, o Senhor vai nos comissionar a cuidar, a amar de uma maneira mais específica e cuidar de uma pessoa, de um irmão. E das pessoas hoje que nós temos, o evangelho está aí, ó, pregando o evangelho o tempo todo. Que o Senhor continue dando graça para nós, irmãos. Amarmos os irmãos, mas primeiramente essa fonte de amor precisa estar intensa dentro de nós. Só ela vai fazer com que nós verdadeiramente amemos uns aos outros. Senhor Jesus, vamos lá, irmãos, ter comunhão, pequenos grupos. Ó Jesus. Graças a Deus. Ô, meu Pai. Vou fechar aqui.